Olá, pessoal! Vamos falar sobre um tema interessantíssimo: combinação de sabores na panificação. É o que eu diria que é a panificação gourmet. Uma palavra que está hoje muito em voga, né? Em evidência. Outro dia, até na Páscoa, eu fui fazer o que? Um hot cross buns. São pãezinhos quentes crus. O que é isso? É um pão de massa doce, que ele tem um filete de um tipo de creme, eu boto creme de confeiteiro, ele é típico da Inglaterra e Escócia, lá do Reino Unido. Eles fazem mais com farinha com água, sem graça, né? Com creme fica muito melhor. E dentro dele nós temos especiarias. E pode ter uva passa, pode ter gotas de chocolate, pode ter o quê? Fruta cristalizada. É um pão típico. Então, você tem aí uma mistura de especiarias com pão. Aí vai o que? A tropicalização. Eu botei um pouquinho de páprica picante, botei um pouquinho de cominho e dá um gostinho bem de leve, pessoal, porque aqui no Rio de Janeiro o pessoal não gosta muito de pimenta, a não ser quem vem lá da região Nordeste. O pessoal lá, a coisa é quente. E ficou um sabor gostoso. O pessoal gostou. Então isso é uma maneira de eu tornar um pão gourmet. Que outras maneiras eu tenho? Um pão com calabresa. Poxa, professor, calabresa está muito batido. Ok, use uma calabresa de boa qualidade. Você pode colocar, por exemplo, uma cebola. Ih, professor, cebola está super batido com calabresa. Ok, e cebola caramelizada. O que é isso? Caramelizada é você colocar um pouco de manteiga, colocar as cebolas em cubos grandes, que eu gosto, dar uma salteada nela, e aí vem com um pouco de que é açúcar mascavo. Vai dar um acridoce, um saborzinho diferente. Tem gente que coloca um pouco de shoyu ou vinagre. Eu já não gosto. E aí você misturou com a calabresa. Ah, professor, tá bom, mas ainda meio batido. Ok. Então vamos lá. Gorgonzola. Você caramelizou a cebola, a calabresa já era salteada. Para quê? Para tirar um pouco da gordura dela, você escorre. E aí eu venho com o gorgonzola e misturo ali. Pouquinho, porque o gorgonzola empesteia tudo, pessoal. É um queijo forte. E dá um sabor diferente. As pessoas, quando eu faço uma baguete recheada, elas mordem e falam: o que tem aqui dentro? Está diferente. Eu, ok, tem sim. Ah, o quê? Aí eu falo mais ou menos, né, dou um mapa da mina para eles. Aí eu posso colocar também o quê? Manjericão, tomilho, dá um sabor diferenciado, pessoal. Então, isso são combinação de sabores. Fazer um cursinho de gastronomia, umas aulinhas, é interessante para o padeiro. Eu fiz lá no Senai. Tive a oportunidade de fazer com o falecido chefe Coimbra. Vamos lá para outra coisa. Vocês já viram joelho de alho poró? É possível. O detalhe é que ele tem que ser, o alho poró tem que ser mais seco, porque senão o alho poró muito úmido vai deitar o joelho, ele vai umedecer o joelho, ele vai solar. Aí o que se faz, pessoal? Você coloca um pouco de CC. O que é isso? Cream cheese. E dá uma. Você primeiro salteia o alho poró, bota um pouquinho de alho, cebola, bota o cream cheese e dá aquela espessada no alho poró e ressecada. Bota os temperinhos nele também. E não é tudo botar páprica, manjericão, tomilho, não, porque senão fica tudo igual. Você tem que diferenciar os seus recheios. Você tem que ter uma lista do que você vai colocar de tempero no teu recheio. O toquezinho da mão, ok. Você não vai pesar, que é difícil. Mas os tipos de recheio que você vai colocar, de temperos, tem que ser especificados. E depois você vem aí com o restante aí do teu recheio de alho poró, que eu não vou falar isso na aula, né? Vou dar o pulo do gato para vocês, fica bom. Temos recheio de, por exemplo, berinjela. Lá vou eu com as minhas historinhas, pessoal, não tem jeito. É a vivência, pessoal. E ó, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. O pessoal tá rindo aqui. Aconteceu 3 vezes.
Vou falar de uma adolescente, a Carla, filha da Carla. Adolescente lá dos seus 16 anos, por aí. Foi lá na feira Hype, Carla, me permite falar aqui, tá? E eu tinha lá o joelho de berinjela. O que aconteceu? Berinjela é difícil os outros gostarem, né? Aí a mãe dela foi lá, eu dava a provinha, né, para o pessoal experimentar. Aí ela, mas que coisa gostosa. Eu falei, é berinjela caponata, com outras coisinhas. Muito bom, Carlos, experimenta. Mãe, eu odeio berinjela. Aí eu falei, se eu não falasse que era berinjela, você experimentaria? Ela, sim, então feche os olhos. Eu vou pegar um joelho aqui e você vai experimentar. Aí eu peguei, dei para a mãe dela, ela mordeu o de berinjela. Isso é bom, é diferente. Abre o olho, olha aqui o que você comeu. Berinjela. Mas essa berinjela é diferente, né? O adolescente nunca dá o braço a torcer. Ela vinha aqui em casa pegar até algum tempo atrás o joelho de berinjela. E aí eu vou contar outro episódio. Aqui eu dava aula e produzia pães ali para a comunidade da Chácara do Céu, aqui na Tijuca. E tinha garotada, era uma ONG, Roda Viva, muito boa, e tinha garotada lá que lanchava. Aí eu fiz o joelho de berinjela e botei calabresa no meio. Aí os meninos, isso é cachorro quente, né, seu Ju? Cachorro quente, eu vi eles comendo. Odiavam berinjela, eu botei bem pouquinho. Mas uns danados dos meninos do futebol descobriram e tiraram o recheio e comeram só o pão. Mas os outros que não se ligaram no que era, comeram. Tá? Às vezes até é quebrar paradigmas. Eu não gosto disso, não vou provar. Então o que é? É dar oportunidade da criança experimentar coisas novas. Não é que você não goste, que você não vai deixar a criança sem provar. Tem gente que não gosta de cebola. Bota cebola. Cebola faz bem, antioxidante, tem as suas propriedades. Alho também, anti-inflamatório, né? Então, deixa a criança lá experimentar o negócio e não fala o que é. Depois ela vai ver o que é. Manda lá para ele. Não é porque você não gosta que não vai deixar ele experimentar. Deixa ele experimentar para ele decidir se vai comer ou não. Desde que seja coisa saudável. E aí, eu vou para alguns produtos interessantíssimos. Rolo de Ramon. Ramon em espanhol é presunto crudo, né? Presunto de Parma. É uma massa que eu faço, é um enroladinho recheado. Olha que combinação interessante. Geleia de damasco, algumas ervinhas, cebola caramelizada e flambada, e depois coloco ainda o quê? O presunto de Parma. Pessoal, fica bom. Eu lembro numa dessas feiras lá, Hype, na Lagoa, o cara comeu, ele andou 10 metrinhos, assim, deu 10 passinhos, voltou e falou, isso é muito bom, me vê mais uns 3. No dia seguinte que tinha feira, ele voltou lá com mais outra pessoa e comprou mais. Produto diferenciado, você não vê isso aqui, muito difícil. Eu, nas pesquisas que eu faço, eu descobri isso aqui, e com pessoas. Foi um médico amigo meu, falou, você já escutou falar um produto da Venezuela, o rolo de Ramon? Eu não, vou lá, pesquisei. E aí eu fui fazendo e fui ajustando o sabor para o gosto brasileiro. Até que ele falou, ele comeu isso lá, ele falou, tá bom, tá gostoso. E aí foi o que eu adotei. Você tem o Cinnamon Rolls, é o mesmo formato. Isso é típico do Starbucks lá nos Estados Unidos. Canela, enroladinho de canela, é uma categoria, o Rolls é uma categoria de pãezinhos para lanche. Né? É um pão também enrolado, que aqui ele tem creme de confeiteiro, um creme bem feito que vocês vão aprender numa das aulas, e tem canela. Tem gente que ainda coloca uva passa. É gostoso para tomar com um cafezinho de tarde, é muito bom. E com esses tipos de coisas que eu estou falando, o que você foge da concorrência? Tem um livro que chama Estratégia do Oceano Azul, resumindo o livro de 100 e poucas páginas.
Ele diz o seguinte: seja diferente para afastar a concorrência. Esteja sempre inovando, fazendo coisas novas. Que aí você vai poder cobrar um preço justo e vai estar sempre vendendo. Outra coisa que a gente aprende muito nessas feirinhas é o quê? O pessoal quer toda vez novidade. Eu sempre levo um negocinho diferente da última feira, ainda mais quando eu faço no mesmo local. Essa semana eu fiz um negócio, daí a 15 dias eu vou com outra coisa diferente. Pessoal, tem novidades? Eu tenho, sempre temos novidades. Aí falo das novidades. Ok? Isso aqui é para a gente falar um pouquinho sobre combinação de sabores. Outra coisa interessante, focaccia. Fazer tomate seco com azeitona preta. Por cima, interessantíssimo. Ou um joelho, ou uma baguete recheada. É uma combinação assim, é conhecida, mas é diferente. Você pode botar uma cebola, caramelizada ou não, também fica bom. Pode botar um alecrim, a focaccia leva alecrim e sal grosso por cima. Tá? Então é outro tipo de sabor que você pode agregar ao teu pão e um diferencial. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês e pratiquem e inovem. O melhor caminho é o quê? Faz um pouquinho e dá para o povo, né, os teus clientes experimentar. Dá não, vende. Nada é dado. Você pode fazer uma amostrinha, mas tem que vender, né, para valorizar o seu produto. E aí pega o feedback. E gostei, não gostei. Gostei, segue por ali, faz mais um pouco. Ok? Até o nosso próximo encontro.